Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para o segundo episódio aqui do nosso podcast. Nós abrimos essa semana uma enquete no nosso Instagram para poder saber de vocês, ter a participação de vocês aqui também, e vocês puderam votar. E o tema de hoje, escolhido por vocês, é ansiedade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno, a gente vai trazer exemplos. É uma conversa, como vocês já viram, né, no último episódio, é uma conversa bem tranquila. E a gente vai poder trazer um pouquinho de informações para vocês, tá bom? Oi, gente. Então, na verdade, a ansiedade veio de uma pesquisa que a gente fez, né? Primeiro, Ah, é verdade. para os nossos pacientes, as pessoas que estavam mais próximas. Então, nós temos uma lista de temas. E aí, nós escolhemos os primeiros, assim, e aí jogamos lá no nosso Instagram para fazer essa votação. Quem quiser mais temas, eu vou repetir o que eu falei no último episódio, né? No primeiro episódio, na verdade. Quem quiser mais temas e tudo mais, pode mandar pra gente, porque realmente o objetivo é esse, é a gente trazer informação a partir do que as pessoas que estão escutando, as pessoas que acompanham a gente no Instagram, que tá tendo muitas movimentações, né, até, a gente quer isso, trazer o público um pouco mais próximo à informação. Então isso vai facilitar bastante a gente. Então a ansiedade foi um dos tópicos que teve mais apareceu mais nas 2 pesquisas, né, e porque querendo ou não é um transtorno bem falado ultimamente, tem bastante diagnóstico de ansiedade, eu e a Ju como somos psicólogas, a gente percebe isso, porque a gente tem essa vivência da ansiedade, e principalmente por ser uma comorbidade. Que é o quê? A junção de 2 transtornos, né. Então, às vezes, tem um transtorno mais ansiedade, isso acontece com frequência até, né. Então vamos falar aí sobre a ansiedade um pouquinho para vocês. E Bora lá. vamos lá, vamos diferenciar primeiro a ansiedade, patológica, que é o transtorno, com a ansiedade normal, porque todos nós temos ansiedade, né. Só que nós não evoluímos para o transtorno de ansiedade. Na verdade eu tenho ansiedade, eu acho que a Juliana tem ansiedade também, então Presente. hoje nós podemos trazer até as vivências, né. Eu Sim. tenho déficit de atenção, então, a ansiedade está junto, não tem como, né, principalmente para a minha parte imperativa, que às vezes eu quero falar e eu pulo as palavras, principalmente, né, é um dos fatores. Mas vamos voltar com a ansiedade. Porque a ansiedade normal, o que que seria a ansiedade normal? É quando, a gente sempre usa muito esse exemplo, que é quando a gente vai aqui, vamos pegar esse episódio. O quanto nós não ficamos ansiosas para que para iniciar o podcast. Porque, assim, não é uma vivência, né, não é uma coisa que nós fazemos, não é uma coisa que nós falamos, assim, em público, a gente está começando pelo Agora. Instagram, né. Horrível meu primeiro vídeo, eu acho que de todo mundo. Mas, assim, a ansiedade, meu coração começa a disparar, dá um branco na nossa cabeça, né, o que que vai ser, como que vai ser, porque eu e a Juliana, a gente não tem um script do que nós vamos falar. Nós abrimos aqui a câmera, nós, ligamos os microfones e falamos, porque a gente entendeu que o primeiro episódio, tudo saiu do controle, assim. Tinha um script Lindo. lindo. Coitado, ele durou acho que só a parte da apresentação. Os papéis, nada disso foi lido. Acho que a gente usou 2 papéis, um caos, vamos dizer assim, e vai ser dessa forma nosso podcast, então acostumem-se, né. Então assim Então, assim, como que é a gente fica quente, né, para começar, mas quando começamos, falamos, vai desenvolvendo, isso vai passando, né. Então é como se é uma preocupação que quer que tudo dê certo, é uma preocupação de saber se vamos falar certinho, se vamos conseguir pelo menos passar o mínimo para vocês. Então a ansiedade normal seria essa, onde, eh, acontece um evento, vamos dizer assim, você sente todos os sintomas da ansiedade, mas logo passa, logo volta, né, você consegue desenvolver o que deveria ser desenvolvido naquele momento, diferente da
patológica, né. Você vai querer falar, Ju, ou já Pô, já engata, você tá já com a vou DSM engatar, aí? né. Então, assim, já o transtorno de ansiedade, né, não tem, não passa assim, logo em seguida, né, tem um tempo. Você às vezes acorda, você tá, em casa, e aí você começa a ter pensamentos, ter uma preocupação, você vive muito lá na frente, lá no futuro. Porque, assim, pensando em transtorno ansioso, é o excesso de preocupação, é o excesso de informação, o excesso de pensamento, né. É querer controlar situações que não são controláveis, que não tem, né, o que fazer nesse momento, ou às vezes nem chegou para você saber como agir. Então, esse é o transtorno de ansiedade, né, tanto que eu tô até a gente até tá com o DSM, pra falar bem certinho os critérios diagnósticos, sobre o transtorno de ansiedade generalizada, porque a ansiedade tem vários tópicos, né, tem um Vários. monte. Se vocês quiserem que a gente traga outros, caixinha, né. Então, assim, outra se tiver na lista, que a gente já tem. Então, assim, vamos falar da generalizada e é sempre a ideia, só reforçando, que não é para fazer o autodiagnóstico. A questão do que a gente fala aqui é sempre para trazer informação e vocês buscarem um profissional, sendo psiquiatra, neurologista, qualquer profissional da área da saúde, um psicólogo, né. O importante é sempre ter ser mais sólido a informação e a gente ter esse acompanhamento para conseguir ver o que se realmente tem essa ansiedade generalizada, tá. Então, gente, eu vou falar os critérios, Ju vai me ajudar com os exemplos, né, Vamos e lá. mas não peguem isso como verdadeiro, assim, o tempo todo, né, procure um profissional. Então vamos lá, sempre o critério A, né, que a gente sempre fala, temos até o F. Então, critério A: ansiedade, preocupação excessiva, expectativas apreensivas, ocorrendo maior parte dos dias, pelo menos em 6 meses, com diversos eventos e atividades, tais como desempenho escolar ou profissional, né? Que é uma das características mais importantes, né? É essa preocupação excessiva. Ju, você lembra de algum exemplo? Acho Pode que dar? tem vários exemplos, a gente pode colocar ali preocupação, ele vai entrar em vários âmbitos, como o próprio DSM traz, então, desempenho escolar, a parte do trabalho, então baixo desempenho, medo de ser, por exemplo, mandado embora, medo de não conseguir aquela promoção, uma preocupação de não conseguir montar aquele projeto, uma preocupação com saúde, uma preocupação com conseguir pagar as contas. Então, são preocupações do nosso dia a dia que a gente acaba potencializando, então isso vai ali aumentando cada vez mais, e essa tendência é que essa preocupação ela se estenda. Então fique o dia inteiro pensando naquilo, ou o máximo de tempo possível durante o dia, vários dias, é uma preocupação que ela toma conta. Sim, né? Então é amplo mesmo. Tanto que a gente sempre fala, né, a gente tem que pensar em tempo, quando a gente fala de transtorno mental, a gente tem que pensar num tempo, não é um dia, não é 2, é o Exatamente. tempo. Tanto que vamos pegar aqui de novo, aqui em maior parte dos dias, maioria dos dias, por pelo menos 6 meses. Então, vocês vão sentir esse sintoma: "Ah, eu estou muito preocupado com um evento", só um evento não é. São vários eventos, são várias coisas, é o curso de vida, né, pelo menos 6 meses, então uma semana não é diagnosticado com ansiedade É generalizada. diferente, as pessoas têm essa dificuldade de compreender isso, Uhum. porque preocupação todo mundo tem. Sim, Nossa, que lindo seria se a gente tivesse pessoas que não têm preocupação. Mas a preocupação é quando você tem ela dentro da ansiedade por um tempo grande, como a Rô explicou. Então eu senti essa preocupação hoje com, por exemplo, o podcast. Não é uma ansiedade generalizada, né, não é um sim, transtorno, é uma situação específica. Até nos meus atendimentos eu trago esse tipo de exemplo como ansiedade anormal, digamos assim, hum, que é uma emoção. Então, por exemplo, vou fazer uma viagem, sei lá, vou num show, né, coisas que são mais esporádicas que você acaba gerando ali aquele sintoma de ansiedade por ser algo novo, por ser algo diferente, por ser algo que acontece de vez em quando. Então isso é uma ansiedade normal.
Sim, Agora, quando a gente gera essa preocupação excessiva de mais tempo, aí sim, mas dentro desse critério que a Rô falou, tem um tempo também determinado. sim, né, porque querendo ou não a gente precisa ter esse marcador, até porque senão tudo vira ansiedade, tudo vira depressão. Então a gente pelo menos tem que ter esse marcador de tempo para realmente ter essa divisão, porque senão todo mundo iria ter o transtorno ansioso, Sim. até porque todo mundo sente essa preocupação. Então, sim, é até necessário, né. Hum. Critério B: o indivíduo considera difícil controlar a preocupação, né. Então, eu entendo que, como muitas vezes, eu vejo esse critério mais que, assim, são muitas preocupações. Então não é uma coisa que eu falo assim: "Olha, eu vou assistir a televisão para ver se eu me distraio". A pessoa não fica distraída, ela não consegue controlar essa preocupação, né. Tanto que a gente fala, é uma preocupação excessiva, é uma preocupação que é um tempo muito grande. Então não é, assim, uma distração fácil de ter, né, que nem aqui, vamos pegar o podcast. O que que a gente faz no começo do podcast? A gente fala, né, sobre o que aconteceu, que eu e a Juliana a gente conversa quase todo dia. Não, é todo dia, Todo né, dia, Rô. todo dia. E aqui a gente meio que dá uma pulada nas mensagens, mas todo dia, Todo né. dia. E, tá, a gente tá aqui no podcast, tá preocupada, né, tomara que dê certo, tomara que eles gostem, tal. E aí o que a gente começa a conversar um pouquinho antes, sobre a vida mesmo, sobre os cães que ela tem uma cachorrinha, eu tenho 4 agora, 4 cães. Então, isso vai deixando a gente um pouco mais relaxado, até para começar. Lógico que dá aqueles sintomas que eu falei logo no começo, mas, dá uma relaxada, assim, tipo, não começa já com a ansiedade. E difícil, outras pessoas não têm essa possibilidade, não dá, né, tanto que a gente, nos nossos atendimentos, tem o exercício de respiração, né, tem o exercício dos objetos, né, que você começa a descrever, então é uma pausa para você respirar e não potencializar os sintomas, para isso que serve. Mas não que você vai conseguir controlar essa preocupação. Por isso que tem a terapia, para a gente buscar novos mecanismos, novos entendimentos para esse comportamento, né. Porque nem sempre dá para controlar, como eu falei, vamos começar o podcast, ficar conversando um pouquinho, e depois a gente começar a falar, assim, tanto que, eu já começo a gravar na nossa conversa, não é nem no começo do podcast, a gente já começa a gravar desde antes e para depois eu faço o recorte, por conta disso, para ficar um pouco mais natural mesmo, né. Certo? Falei Certíssimo. muito rápido? Acho que sim, né. Não, tá tranquilo. Sim, é que às vezes disfarça. Sim. Ansiedade e preocupação são associados a 3 ou mais seguintes sintomas, né, que aí eu vou falar os 3 aqui. São 6, na verdade. Inquietação e sensação de estar com o nervo à flor da pele. Né. A inquietação, o que que eu logo lembro? Da perninha que fica batendo, assim, no chão, que a gente parece e você senta, A levanta, caneta. caneta, não vai, olha 10 vezes a mesma coisa, parece que a pessoa não consegue ficar, assim, que nem a gente tá, assim, quem tá nos vendo, né, paradinho nos escutando. É, porque no podcast, né, dá pra ver, né. Então, assim, Dá pra eu ver. mexo muito com a mão, Mas imagina. meu pé tá balançando. Sim, tenho certeza. Alguns pacientes eu falo que é o termômetro, porque o dia que eles estão mais tranquilos, a perninha bate um pouco, bate, mas um pouquinho mais devagar. Quando tá na ansiedade, parece uma batedeira, né, não para. Aí eu tenho uns que ficam até assim, meio sabe. Eu falei: "É isso, é um sintoma que você tem o que fazer". Então, assim, são vários. Também que é a fadiga, né, aqui tá fadigabilidade. Fatiga não dá nem pra ler. Não Fadiga, dá, fadiga, tá? ponto. Fadiga. Não, a pessoa não consegue respirar, né, Ju? Sim. É É, um cansaço, você não consegue respirar direito, então mexe muito com o fisiológico também. sim, né, imagina o cansaço, né.
por você não conseguir nem respirar, né. Algumas pessoas falam que parece que tem uma bola na Na garganta, assim, garganta, é, um nó, assim, no meio da garganta. e aí não sai, né, a respiração. Por isso a gente faz exercício de respiração. Dificuldade de se concentrar e sensação de branco na mente. Acho que o branco, acho que também é uma coisa que é bem constante. Tem tanta coisa no cérebro, tem tanta informação, tem tanto pensamento, tem tanta preocupação, que assim, tela azul. Tela azul. Um exemplo que eu pensei, sabe quando a gente quem tem computador, quem usa muito computador, não sei no celular se isso acontece, né, mas você abre várias telas no computador, né, vamos pegar várias. Tem hora, eu falo que isso representa os pensamentos. Tem hora que buga, que trava, que não Trava. funciona. E é mais ou menos isso, de você chegar a não lembrar o que você estava fazendo, ou você ficar olhando para a tela, ficar olhando e não saber o que fazer, sabe, não tem movimento. Então, eu coloco esse como exemplo, que eu acho que todo mundo já passou, né. Sim, tem celular que trava, mas eu não acho que não é por abrir várias telinhas, mas só por travar mesmo. Mas é como se fosse isso, você meio que trava, você meio que não vai, você tem um branco, você abre a geladeira, você não sabe o que você foi pegar, né. Isso acontece comigo direto, né, somente por essa inquietação que eu tenho. Então, às vezes eu fico, eu paro: "Ah, manda um áudio pra Juliana, manda um áudio pra Ju manda áudio pra Juliana". Aí, eu começo a outro assunto. E aí eu paro e falo assim: "O que que eu estava falando mesmo?". Aí eu tenho que parar de falar, pauso o áudio, vou escutar o áudio para ver o que eu estava falando, porque eu Ela não faz não é, acontece, não fala assim, tadinha. tá. Estou me expondo demais aqui. Irritabilidade, outro ponto que a gente precisa pensar, E né. acontece muito também. Essa irritação excessiva, esse chega até a ser um pouco de descontrole ali no que tá sentindo, porque de fato tem tanta coisa acontecendo, que aí um dos sintomas também é essa irritabilidade, é você acabar saindo até um pouco do eixo. Até me coloca um pouco nesse sintoma, né, porque é muita coisa na cabeça, quando você tem de fato, uma ansiedade generalizada. Você tá com todos os pensamentos ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você já tem uma preocupação excessiva, já tem várias coisas que você tá pensando, você já tá fazendo um relatório, mas você já tá pensando no próximo atendimento, mas já tá pensando em outra coisa, mas já tá preocupado. Tem tanta coisa ao mesmo tempo, isso vai gerando uma irritabilidade. Sim, bastante. E bastante, inclusive. Então esse também é um sintoma. Sim, né. E também próximo, né, que é a tensão muscular, né, parece que tá tudo duro, assim, as costas, não s não funciona. Aqui pra mim é o pior lugar. Gente, eu não tenho tanta tensão muscular, Eu tenho capaz. bastante. Eu tô feliz por isso, por não ter. Então eu não tenho Pelo muito menos medo, isso, né. pelo amor de Deus, gente, né. Perturbação do sono. Né, dificuldade de conciliar ou manter um sono ou sono insatisfatório ou inquieto, né, o quanto que os nossos pensamentos mexem com tudo, né, que a gente vive. Então, assim, até mesmo chegar a deitar, né, dormir, muitas vezes é por cansaço, por até mesmo por exaustão, porque você fica pensando muito o que tem que fazer, tenta controlar situações que não são controláveis, ou às vezes até são, só que nós antecipamos, né, a preocupação. Então, isso você não dorme, ou você dorme de uma maneira fica acordando, aí você lembra, né, fica se mexendo, às vezes até dorme, mas já acorda cansado. Então isso aconteceu muitas vezes, né, na questão de preocupação, parece que você não desliga, é bem complicado, né. Você pega esse início do sono, né, e você tira pra continuar se preocupando. É basicamente isso. Então você continua ali, você tá deitado, dormindo e tá ali. O cérebro a mil, várias coisas na sua cabeça, vários pensamentos, e aí você não dorme.
Sim. demora muito para dormir. Ou quando você acorda, você fala: "Não parece que eu dormi. Você acorda Eu tô exausto. tão cansada do que eu estava antes". É muito é muita por isso que, às vezes, aqui não tem, né, nenhum dos critérios. Aqui são os critérios básicos, mas lógico que tem mais, né. Tem outros comportamentos que causam prejuízo, que nem comer, né, eu sei que é a parte Sim. do alimentar, né. Comer, a gente acaba trazendo essa satisfação. Então, às vezes, por uma Comida. preocupação, você quer comer muito, né, você Uhum. não come nada. É. Hum, Você acaba usando a comida como um regulador emocional. Você sim. vai buscar esse prazer ali, porque, o chocolate me acalma, a pizza me dá um conforto. Uhum. Então ela que delícia. É que eu lembrei da esfirrinha de chocolate. Mas tem muito disso, da gente buscar de Hum, fato comida, porque comida é algo que é fácil, digamos assim, né, algo que a gente tem ali e pode ser qualquer coisa, ou pode ser uma coisa específica, mas a gente busca como conforto. Então, se eu sim, tô muito ansiosa, eu tô muito irritada, eu tô muito preocupada, o chocolate vai me deixar mais calma, a pizza vai me tranquilizar. Só que isso é momentâneo. Terminou de sim, comer, a situação volta. né. E é difícil, assim, tanto que voltando rapidinho também até na questão do sono, né, muitas pessoas também querem dormir muito, né, elas Sim. induzem, né, buscam até medicação para dormir muito para não passar por Uhum. essa situação. Mas e ao acordar, o que que acontece? Né, a gente acaba não e aí? Não tem que resolver? Então, assim, são fugas que só no momento fazem sentido. É satisfatório? Eu gosto de comer e gosto de dormir, Delícia. mas a as preocupações, o excesso de informação, a irritabilidade, isso acaba se mantendo ali. Então tem que ter, sim, um comportamento de enfrentamento nessa Sim. situação, né. Tanto que no critério você ia falar alguma coisa? Não, Não? já concluí. É que eu já né. Critério D. A ansiedade e preocupação ou sintomas físicos causam sofrimento significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional e até em outras áreas da vida. Então, voltando, preocupação não é uma coisa só. Em todos os lugares isso precisa acontecer, né? Então, isso a gente precisa medir novamente. Às vezes, o autodiagnóstico, a gente acaba só pensando em uma situação, e por isso que é importante novamente buscar o profissional. Sim. Tá? Perturbação é atribuída aos efeitos fisiológicos de uma substância, droga, uso de drogas, medicação, outras condições como hipertireoidismo. Então, de certa forma, a gente tem que ficar atento para ver se a pessoa, se alguma medicação está induzindo também, né? É a Sim. mesma, muitas pessoas falam do taquicardia, né, que tem, que a ansiedade traz, né, taquicardia, os tremores, e isso é muito característico até mesmo de medicação. Tanto que, vou pegar a medicação que a Ritalina, o déficit de atenção e hiperatividade. Dependendo da quantidade, realmente dá mesmo taquicardia um pouquinho, né, e também dá um pouquinho de tremor. E muitas pessoas reclamam muito desses sintomas que a ansiedade pode trazer, uma crise ansiosa, principalmente. Então, por isso tem que verificar se a medicação também não está trazendo algum dos Sim. sintomas. Depois eu vou falar, eu tô com uma listinha aqui de alguns sintomas que podem trazer, aí a gente já conclui também falando disso. Tá, se você quiser começar, continuar, porque o E é mais, a explicação mental sobre preocupações que a gente já falou e traz os outros transtornos, como, transtorno obsessivo compulsivo, pânico e outros. Então, esse critério F não é não deixa não quer dizer que não é importante, Sim, mas é mais ilustrado, ilustratório, assim, não tem tanto. Então, se você quiser já trazer. tá bom. Então, a Rô trouxe os critérios, eu vou trazer um pouquinho dos sintomas que a gente acaba enfrentando na prática. Uhum. Não significa que todo mundo que tem esse transtorno tem todos esses sintomas.
tá? Sim. Então, e não também não significa que porque você tem esse sintoma que você tem o transtorno. Como a Rô disse, a gente precisa passar por uma avaliação, tem um tempo, né, dessa preocupação excessiva, tem outros critérios que precisam ser, avaliados, e também pode ser que algum desses sintomas que eu vou listar agora estejam associados a uma medicação, a um tipo de alguma outra doença, algum tratamento que você faça. Então, isso não é diagnóstico, mas vou trazer um pouquinho para vocês. Então, quais sintomas que a ansiedade pode trazer, uma crise ansiosa? Taquicardia, né, como a Rô comentou, sudorese excessiva, mãos molhadas, tremores, aquela sensação de falta de ar, pressão no peito, náusea, eu tenho bastante náusea inclusive. Aquela onda de frio e calor no corpo, tem pessoas que têm diarreia também, Sim. tontura, formigamento, dor de cabeça. Então, assim, tem muitos sintomas e que não necessariamente um único sintoma é diagnóstico. Ou, né, também porque todos os sintomas também é diagnóstico. De fato, precisa dessa avaliação e desse acompanhamento. E aí, na terapia, a gente faz o quê? A gente vai acompanhar essa pessoa, a gente vai entender, né, a origem, tentar entender a origem de onde começou tudo isso, né? Trabalhar esses pensamentos, esses problemas que essa pessoa está enfrentando, acolher também, e a gente entra com técnicas, como a Rô falou, técnica de respiração, essa técnica, eu não lembro também o nome, mas de você precisar localizar no ambiente que você está, acho que são 5 objetos, e nomear esses 5 objetos, então Não foca lembro. a sua atenção, acho que são 5, foca a sua atenção para o presente. Uma outra técnica que a gente fala bastante para compulsão alimentar, mas que também te traz atenção para o presente, é da água gelada. Então, lavar o rosto, molhar a nuca, ou se for num lugar onde você não tem acesso ao fato de lavar o rosto, né, o ato de lavar o rosto, uma garrafinha de água gelada para você segurar, para você colocar no braço, isso, né, traz a sua atenção para o presente e tenta fazer com que você abaixe um pouco essa adrenalina, né, esse sintoma mais ansioso também. Mas aí tem várias coisas que a gente pode fazer e ir trabalhando também dentro das sessões. Sim, é. Tanto que tem uma, a gente nem tá combinado, mas eu vou tentar explicar que é um pouco mais fácil, né, que a gente fala que é a descrição de objetos. Que a da respiração tem lá no nosso Instagram, se eu não me Tem, engano. Tem, né, Ju? tem. Então, que nem, tô pegando aqui uma calculadora. Aí, como que é? Eu tô começando a sentir os sintomas mais aguçados da crise, né, ansiosa. Aí eu começo a falar: "Olha, aqui tem uma calculadora, ela é branca, tem, cores amarelas, as roxinhas, azuis, tem números, tem um, tem um 2, e eu começo a descrever. Porque isso quebra um pouco, do aumento da sensação, porque parece o quê? Você tá com taquicardia, aí você foca nesse taquicardia, e aí parece que vai desencadeando muito mais sintomas. Então vai dando uma sensação de piora, né. Então, assim, quando a gente começa a até descrever objetos, que nem a Ju falou, eu lembrei disso por conta, ela falou Uhum. que: "Ah, se você não estiver em casa, né, para lavar o rosto, a garrafinha, você pode usar até a garrafinha, bebe água, coloca na nuca, descreve a garrafa, escreve alguma coisa". Tem pessoas que leem, qualquer coisa que está na frente. Realmente é para ter essa quebra, porque o aumento dessa sensação tem a piora, né. Realmente tem, como algumas pessoas descrevem, a crise ansiosa parece que você vai ter um treco ali no meio da rua, se for o caso, em casa, né. Vai morrer. Vai As pessoas falam: "Eu vou morrer. morrer". Algumas pessoas procuram médicos, né, a emergência, já aconteceu. Porém, quando você vai fazer um eletrocardiograma, tá normal. Porque, assim, é essa sensação de cada vez piora, cada vez seu batimento cardíaco tá pior, você põe a mão, você realmente sente. Mas você vai até a medicação, até o médico e fala: "Olha, ansiedade", porque não tem. Então, entra essa questão, eu bati no microfone, você não fez barulho? Não. Não, fez não. Então, assim, tem isso, né. E sim, a ansiedade, dependendo do quadro, né, não são todos, faz o uso também de medicação. Então sim, tem que buscar o psiquiatra. Sim. Tá? Então tem que buscar o psiquiatra para fazer o uso de medicação para dar uma melhorada. Para dar uma melhorada. Não quer dizer que isso vai ser o tratamento, o acompanhamento 100%.
Não tem assim. Ansiedade e depressão, que são os mais falados, os Sim, dois podem sim, dá para fazer com talterapia? Dá. Mas se você fizer uso de medicação, melhora um pouco mais, né. Então um entra em conjunto com o outro, não é só um sim. e nem só o outro, né, dependendo do grau, também É, dependendo do grau, vou generalizar, às vezes a ansiedade é um pouco mais tranquila, então dá para fazer só terapia. Mas a gente precisa sim, querendo ou não, fazer uma avaliação completa que isso vai facilitar muito, né, para ambos os profissionais e até mesmo para o paciente. com Então, certeza. sim, né, tem que fazer vamos tentar pensar que nem que você fale: "Ó, não vou fazer uso da medicação", mas tenta, por que não buscar? Sim. Ah, vou até complementar com a medicação, porque uma coisa que a gente, percebe muito, é o receio das pessoas com o uso de medicação e assim: "Ah, depois eu vou ficar viciado nisso, depois eu não vou conseguir nunca mais parar". E Sim, não é assim, gente. Medicação, o médico ele vai avaliar certinho, o psiquiatra, entender qual a medicação melhor para o seu caso, dosagem também. Muitos psiquiatras, inclusive, começam com uma dosagem, dependendo da intensidade, óbvio, sim. né, mais baixa, e vai aumentando, se for o caso, e também o desmame. Então existe o desmame também, não é que você vai parar do nada e vai sentir falta e não vai conseguir parar, não é isso. Tem o desmame. Então, eu entendo, mas podem ficar tranquilos que, assim, é um acompanhamento sério e feito de uma forma adequada, justamente para que vocês não tenham esse problema. Até porque, assim, é muito dito sobre medicação, né, as pessoas falam muito sobre, e só que assim, se tem, né, vamos fazer o uso com responsabilidade, porque não dá para parar do nada. Querendo ou não, é uma substância que está entrando no seu corpo. Não é simplesmente, é uma substância para te auxiliar. Então, não é para sair do nada. Então sim, tem que ter o acompanhamento até para parar, né. Porque querendo ou não, a gente quando começa, tem os sintomas, né. Tem gente que tem os sintomas, eu não lembro como que fala, mas é os sintomas, assim, tem gente que tem sono, tem gente que tem dor de cabeça. Eu vou falar da Ritalina, que o meu é Ritalina por conta do déficit de atenção. Nossa, é era para mim foi muito difícil, porque eu fiquei muito acelerada, eu tinha sim, os tremores que eu até dei um exemplo, mas precisou passar por esse processo para ter a fase de adaptação. Então não quer dizer que você vai tomar também a medicação um dia, uma semana, e vai fazer É, toda a diferença em sua vida. Tem também o período de adaptação, novamente, porque está entrando uma substância no seu corpo. Não é? A gente fala é, assim que nada é do nada. Assim, "Ah, do nada aconteceu", não, "do nada eu melhorei", não. Então, a gente calma, precisa ter essa responsabilidade também quando a gente fala sobre medicação, com certeza. né. É esse ponto, certo? Certo. Tem mais alguma coisa que você quer pontuar, Juliana? Não, Rosane e Paula, acho que é só isso. Então sim, então vamos dizer que terminamos por hoje. Nosso segundo episódio. Nosso segundo episódio, gente. Esse podcast tá uma vida para começar, então a gente já tá no segundo, pra gente é uma vitória. A gente merece o quê? Palmas, vamos lá. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, a gente, assim como da outra vez, reforço para vocês também a fazer o acompanhamento da gente pelo Instagram, porque a gente posta muita coisa lá também, a gente tem uma programação semanal, então tem bastante conteúdo, caixinha de perguntas, tem o Cine Essencial, que é toda sexta, inclusive se vocês estiverem assistindo hoje, né, sexta-feira, já tem conteúdo lá postado, Sim, sim, entre outros conteúdos que a gente vai postando aí também no decorrer da semana. certo. Então, assim, vamos pensar, vamos acompanhar, muito somos simpáticas, somos legais, vamos dizer, Somos, somos somos. legais. Somos legais, então, assim, às vezes, o nosso Instagram tá começando, eu acho que a gente já mudou a marca, já fez muita coisa, então, é muito legal a gente estar aqui também falando dele, porque é muita dedicação ali que a gente passa a ter, a gente pensa no que fazer, a gente pensa no que falar, mas falou aqui sobre a ansiedade normal, tem sim para que a gente traga muitas informações. Então, se vocês puderem lá também dar uma seguida, quem não segue, né, também
seria uma grande ajuda, né, pra gente. Isso. Certo? E é o @psicoessencial. Então dá É, uma olhadinha lá no Instagram e segue a gente. por favor. Então, muito obrigada por estar escutando mais uma Obrigada. vez. E a gente se fala no próximo episódio. E votem, que a gente vai fazer a caixinha de perguntas de novo para saber Votem qual tema bastante. vocês querem. Se tiver alguma dúvida, manda também mensagem. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente.